Gente boa, gente bonita, paz do Senhor Jesus, aqui é Adson quem vos fala. Bom, hoje nós vamos estar a meditar a respeito do tema fortalecendo a fé. Diante disso, nós vamos estar a meditar em um texto da Escritura Sagrada. Bom, se você quer meditar comigo, se você quer acompanhar, fique comigo até o final desse vídeo, curta, comenta, compartilha, manda para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que está precisando meditar nas Escrituras. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique aí atento às notificações de novos vídeos da Escritura Sagrada. Bom, para tomar como base a respeito desse tema, fortalecendo a fé, vamos ler aqui no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, um versículo bem conhecido, versículo de número 22 e diante, diz assim a palavra de Deus. Versículo 22 do capítulo 14, diz assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos no caso aí, que entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Bom, esse texto aqui, no capítulo de número 14, onde nós sabemos aqui a respeito de que Jesus, ele apazigua aqui a tempestade e faz-se uma grande bonança, mas nós estamos a meditar a respeito do tema do fortalecimento da fé, crescimento da fé, e aí vemos neste texto algo muito interessante, onde o próprio Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos no meio do mar. Ele pede para eles atravessarem. Acontece uma grande tempestade, ao qual o vento era contrário e fazia com que a tempestade, com que as águas, as ondas, açoitassem o barco no meio do mar. E aí Jesus desce ao encontro. Jesus estava em oração, mas ele percebe de longe e vai ao encontro daqueles seus discípulos. Sendo assim, quando Jesus chega e diz para ele que era ele e não era um fantasma, e pede para eles não temerem, o discípulo, no caso aí o apóstolo Pedro, ele ousadamente diz para Jesus, como resposta, no versículo 28, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ora, de início, um ato de fé, um ato de crença muito forte. Nem todos ali teve esta ousadia, teve esta crença, ou teve essa fé tão forte para acreditar, no caso aí, de que era Jesus. Ou seja, para ele estava meio termo, pode ser ou pode não ser, mas também se for, eu vou andar por cima das águas. Então foi um ato de fé muito forte e ousado ali por Pedro, para poder estar experimentando e vivendo esta experiência que nenhum outro viveu. E aí desde então, o Senhor diz para ele, no caso aí, vem, e Pedro, no caso aqui versículo 29, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Observe que ele viveu a experiência de andar sobre as águas, mas no meio da experiência, em meio da fé fortificada, a fé que ele estava ali em Jesus, ele sentiu o vento forte. E quando ele sentiu o vento forte, isso aí mexeu com ele ao ponto de ele ter medo e afundar. Ou seja, o medo abalou a fé dele. O medo fez ele temer. O medo fez ele olhar para a situação ao redor e tirar o foco de Jesus. Ou seja, a fé forte que Pedro estava enfraqueceu após o vento forte. Ou seja, a fé forte foi abalada por um vento forte e aí trouxe o medo para ele e ele foi afundando. E clamou ao Senhor, clamou ao único que pode restaurar essa fé, ao único que pode levantar, reerguer a fé. E pediu para Jesus salvar. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Bom, resumindo e finalizando, nós percebemos aqui um ato de grande fé, um ato de grande crença aqui por Pedro, da parte de Deus, mas também nós percebemos aqui que por uma situação difícil, no caso uma dificuldade que surgiu forte também, que foi o vento, causou o medo e enfraqueceu a fé. Mas, como o nosso tema é fortalecendo na fé, vemos que Jesus jamais vai deixar os seus
com a fé fraquejada. Jamais vai abandonar o seu, porque em um momento da vida foi abalado por algo forte que enfraqueceu a sua fé forte e ele foi deslizando, caindo, afundando, foi parando na caminhada. Não. Pelo contrário, Jesus estende a mão, pega-o pela mão e o fortalece e diz: levante-se, renove a sua fé e prossiga para o seu alvo. O alvo de Pedro era Jesus ali andando sobre as águas. Então, é o mesmo que Jesus está dizendo para ele: olha, eu sei que você afundou no meio da caminhada em direção a mim, mas eu estou aqui para fortalecer você, para levantar você e te dizer: segue para o alvo que sou eu. Então, fortaleça a sua fé em Jesus através desses versículos, através dessa meditação. Sinta-se fortalecido na sua fé. Você não é fraco, você não é um que vai desistir de tudo. Não, Jesus está contigo, Jesus vai te fortalecer e Jesus vai te ajudar a vencer até ao ponto que Ele quer te levar, até o lugar em que Ele quer te encontrar. Receba esta reflexão, que Deus abençoe a tua vida e até uma próxima. Tchau, tchau.